Sessão, senadora Ângela Portela, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cada vez que eu ouço o senador Suplicy defendendo uma proposta tão socialmente justa como a renda mínima e o entusiasmo, eu diria, juvenil, com que ele defendeu, o juvenil eu trato por conta do entusiasmo. E também pelo seu espírito, ele é permanentemente um jovem. Ele defendeu lá perante o plenário do Parlamento do Mercosul a sua proposta de renda mínima. E, senador Suplicy, eu penso que dois senadores se notabilizaram até agora na história do Senado por uma ideia. Acrescentaríamos o senador Cristóvão Buarque na educação. O senador Nelson, falei nele, ele apontou o senador Cristóvão na questão da educação. O senador Nelson Carneiro, que durante 40 anos defendeu o divórcio. O senador Cristóvão Buarque, que faz da defesa da educação, eu diria, um sacerdócio, uma pregação sacerdotal. E o senador Suplicy com a defesa que faz da renda mínima. Então, eu fico muito... a defesa que faz. Eu falei, senador Cristóvão, o ardor juvenil, no sentido do entusiasmo com que o senador Suplicy faz a sua defesa. Então, ele realmente foi muito convincente na reunião do Parlamento do Mercosul. Mas eu queria, a senadora Ângela Portela e o senador Cristóvão, o senador Mozarildo, participamos de mais uma sabatina de embaixadores para nossa representante na Unesco, para o nosso representante na República do Myanmar, que é na Ásia, e também o embaixador que vai representar o Brasil em Cuba. E o embaixador cubano trouxe uma informação que já temos de outros países da América Latina, que o Brasil concedeu empréstimos de US$ 1,6 bilhão a Cuba para que esse país do Caribe faça investimentos na infraestrutura. E eu, em janeiro do ano passado, saí do Acre e percorri com um casal de amigos 7.000 quilômetros, passando pela Bolívia, primeiro pelo Peru, depois pela Bolívia, depois depois pelo Chile, depois pelo norte da Argentina, saindo do Acre até São Borja, no Rio Grande do Sul. E o que me chamou a atenção foi a qualidade das estradas do Peru. Todas elas feitas por empresas brasileiras, construtoras brasileiras. Muitas delas financiadas pelo Brasil. Da mesma forma, as estradas na Bolívia, que estão sendo duplicadas, La Paz, Oruro, Potosí, também estão sendo duplicadas com financiamento brasileiro e sendo construídas por empresas brasileiras. Estradas que são fundamentais. Então, quando o senador Mozarildo, nós vimos isso, esses investimentos que nós fazemos, nós estamos financiando o benefício de países nossos vizinhos e nós aqui com uma logística ainda muito carente de investimentos. Eu penso que nós temos que olhar um pouco a casa, olhar um pouco aqui dentro e, claro, ajudar os nossos vizinhos, sempre que no possível, mas temos que cuidar da nossa casa para que essa nossa logística ajude o país a melhorar os seus índices não só de crescimento econômico, mas também de competitividade. Acho que o brasileiro merece esse tipo de atenção. Temos ainda muitas sedes de municípios em estados importantes, como é o caso do Rio Grande do Sul, é visto pelos brasileiros do Norte ou do Nordeste ou do Centro-Oeste como um estado rico. Só que tem quase 100 municípios que não têm acesso asfáltico à sede do município. Então, é por isso que eu defendo. Vamos continuar emprestando e ajudando esse país, mas vamos olhar para a nossa casa. Nosso quintal está cheio de necessidades, de urgências na área da infraestrutura e da logística. Então, eu queria fazer essa observação porque me chamou a atenção hoje na exposição e na sabatina. Muito competente, aliás, a diplomacia brasileira é um dos orgulhos que nós temos como categoria de Estado, não só pela qualidade dos seus diplomatas, das suas diplomatas, mas também pela forma como defendem o interesse brasileiro. Então, a todos esses embaixadores e aos outros, esses que citei, porque foi hoje na nossa Comissão de Relações Exteriores.
Mas eu venho ocupar a tribuna hoje também, senadora Ângela Portela, porque eu apresentei aqui, no último dia 13, nós votamos a PEC 43, que agora figura na Constituição como emenda 76 de 2013, a chamada emenda do voto aberto. Sem dúvida foi um momento de encontro desta casa com a sociedade brasileira, uma vez que atende pelo menos uma parte, uma das reivindicações observadas no mês de junho, quando a sociedade foi para a rua demonstrar sua insatisfação. A transparência total na atividade política. E aí foi o que nós decidimos aqui em relação ao voto aberto. Como todos sabem, o Senado decidiu, soberanamente, independente, abrir o voto somente nos casos de cassação de mandatos e análise de vetos presidenciais. Entretanto, em que pese a inequívoca vontade expressa do legislador em abrir o voto nessas hipóteses, restou uma questão de interpretação do texto que não pode ser ignorada por nós, senadores. Existem entendimentos aqui no plenário de que é necessário alterar o regimento interno das respectivas casas parlamentares, Câmara e Senado, portanto, para deixar expressamente claro que os casos de cassação de mandatos serão por voto aberto. Isso, na minha opinião, poderá evitar futuros questionamentos em casos concretos que esse Senado venha a se debruçar futuramente. Desta forma, apresentei o projeto de resolução 88, e fico feliz que tenha sido o primeiro deste momento de passagem que estamos tratando da questão do voto aberto. O projeto de resolução 88 de 2013, que além de deixar claro que a cassação de mandato será feita por voto aberto, avança para acabar também com o voto secreto em todas as hipóteses nas quais a Constituição Federal não diga que é secreto. No mesmo sentido, o senador Rodrigo Hollenberg apresentou também um projeto de resolução 89 e o senador Álvaro Dias apresentou uma emenda ao projeto de reforma do regimento interno, que está tramitando na CCJ, a nossa Comissão de Constituição e Justiça, para substituir a expressão em escrutínio secreto por em votação ostensiva, nos artigos que dizem respeito à eleição da mesa diretora e dos presidentes e vice-presidentes de comissões. O senador Romero Jucá, autor do PRS 96, aberto só para a cassação de mandato parlamentar, e também já manifestou a sua posição. Da mesma forma, o relator da reforma do regimento, o senador Lobão Filho, que no dia que estávamos tratando dessa matéria, no dia de ontem, disse que já antecipa que o relatório dele, no regimento, é expresso apenas para a cassação de mandatos de parlamentares, que tenham sido, evidentemente, submetidos também não só ao exame nosso, mas também por decisão da Justiça. E essa decisão vai ficar para terça-feira da próxima semana. O senador Aloysio Nunes Ferreira fez um requerimento para dar urgência à tramitação da matéria. O que eu fiz foi requerer à mesa a tramitação e o apensamento conjunto de todas as matérias relacionadas a esse aspecto. E, portanto, na terça-feira, conforme agendamento do presidente Renan Calheiros, nós vamos deliberar. Claro que esses projetos não deveriam ser apensados ao 17, que trata da reforma do regimento interno. Mas, como eu disse, o senador Lobão Filho já antecipou a sua posição a esse respeito, uma vez que certamente não acolherá as iniciativas ou a emenda do senador Álvaro Dias. Embora, tecnicamente, seja o encaminhamento adotado a todas as propostas que visem a alteração do regimento interno, entendo que este caso, em específico, merece uma deliberação urgente do plenário do Senado, o que vai acontecer na terça-feira. Lembro a propósito que ainda ontem a Câmara dos Deputados aprovou uma alteração no seu regimento para se adequar ao que determina a emenda 76 de 2013. A reforma do regimento interno é muito ampla e envolve questões sobre o funcionamento do Senado Federal que não interessam diretamente à população brasileira. O povo não quer saber quantas comissões o Senado terá ou como será distribuído o tempo de fala dos senadores aqui no plenário. Isso é importante para ordenar os trabalhos, mas que as
urnas querem mesmo, repito, é muita transparência. E, nesse sentido, a única parte do regimento que guarda relação com esta reivindicação é exatamente onde existem previsões de voto secreto, além do determinado pela Constituição Federal. Aliás, recentemente votamos, por sua relevância política, o projeto de resolução número 9, que institui as sessões de debates temáticos no Senado Federal diretamente aqui no plenário, sem que tenha sido apensado ao referido projeto de reforma do regimento. Ou seja, quando queremos, nós adotamos um jeitinho de acomodar um interesse específico. É legítimo que tenha acontecido isso, é direito. E, aliás, foi bom porque abrimos um debate amplo com transmissão ao vivo para todo o país. Mas agora também poderíamos adotar o mesmo princípio em relação a essa matéria. Naquela ocasião, entendeu-se que essa medida poderia engrandecer o Senado, o que de fato aconteceu ao criar um fórum qualificado de debates no plenário para discutir os temas de interesse nacional. Portanto, eu solicito à mesa que submeta o plenário também, que, como já aconteceu, para que essa deliberação não tarde mais e aconteça na próxima terça-feira. Por fim, presidente Ângela Portela, agradeço a sua tolerância. Queria também, como já fizeram oradores que me antecederam, apresentar solidariedade de novo alguns municípios do meu estado, na região metropolitana de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Campo Bom, também na Serra Gaúcha, como Caxias do Sul, onde 17 bairros foram alagados pelas chuvas desta madrugada e as aulas em Campo Bom e Novo Hamburgo foram suspensas. E no litoral norte também houve uma situação de emergência com granizo e excesso de chuva que também afetou o funcionamento de toda a cidade. Então eu queria fazer esse registro, dizer que nós aqui no Senado, como a Câmara Federal, bancada do Rio Grande do Sul, coordenada pelo deputado Alceu Moreira, está à disposição dos prefeitos municipais dessas regiões que foram atingidas pelo granizo. Muito obrigada, senhora presidente.